tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Potência Holística. Eu aqui com a minha parceira Melkimani. Hoje nós vamos falar de um assunto aí, ó, que sempre dá o que falar de tempos em tempos. E o bate-papo hoje começa com uma experiência que aconteceu comigo essa semana. Estava lá na podóloga e aí ela estava conversando, contando sobre uma prima dela que estava seguindo lá um coach para falar da lei da atração, né? E esse coach falava que todo mundo poderia ter uma mansão se a pessoa mentalizasse, né? E se ela acreditasse que aquilo poderia acontecer. E que ela não concordava com aquilo, justamente por ela falar assim: tá, mas o salário que você tem hoje, o trabalho que você tem hoje, você acha que, além da dificuldade de você conseguir comprar uma mansão, manter essa mansão seria possível? Esse coach fala sobre a questão do seu progresso dentro do seu trabalho, para que você possa ganhar melhor, para que você possa, né, manter esse estilo de vida. E aí a prima se questionou e ficou meia balançada. E eu já vi em várias coisas da internet aí, vários coaches ensinando a fazer isso. Qual que é a sua visão sobre isso, Mel? O que mais tem, né, ultimamente são fórmulas mágicas para você conseguir alguma coisa. Cursos que você faz e a pessoa ensina você a vender o próximo curso que ela vai fazendo. Assim, eu tenho uma visão intermediária sobre os coaches. Eu acho que tem seu aspecto positivo, sim, mas que virou uma fórmula que as pessoas estão aprendendo e repassando e não estão levando muito em consideração os processos pessoais, né, das pessoas. Eu acho que esse que é o problema. Será que uma mansão seria realmente adequada para aquela pessoa, para o estilo de vida que ela quer, para o trabalho que ela tem no momento? Quantos anos de vida ela conseguiria isso? Porque é fácil a gente falar que consegue, né? Mas quantos de dedicação ela tem que depositar nisso para que depois ela tenha talvez anos para usufruir ou não. Então acho que é todo esse quesito, né, que fica faltando quando a gente associa a questão coach só com essa coisa tipo, não, se você quiser, você consegue, é só mentalizar, todo mundo pode, mas não convém para todo mundo, né? Eu fiz o curso de coach bem na época que estava naquele boom, né? E eu falo que é assim, ó, vou dar minha opinião sobre o curso. Não vou falar o instituto, porque eu também nem estou sendo paga para isso, né? Não estou ganhando nada com isso, mas o que eu posso dizer é o seguinte: lá tinha todo tipo de gente. Tinha padre, tinha prefeito de cidade, tinha ex-BBB no curso, tinha um monte de gente. E foi um curso caro, assim, foi, né? Não era um curso barato, foi um curso caro. Mas o que eu posso falar, assim, que foram 3 dias de curso intenso, das 8 da manhã às 10 da noite. A gente entrava lá na sala, 8 horas da manhã, saía para ir almoçar, voltava e só saía 10 da noite, você nem viu o dia passar. Algumas coisas eu acredito que você pode aproveitar, né? Algumas técnicas ali você pode aproveitar. Algumas eu utilizo, inclusive dentro das terapias, né? É bacana e tal, mas realmente existe ali uma certa dificuldade nesse quesito meio de criar-se um protocolo de atendimento e às vezes não se levar em consideração esses vários fatores, né? Esses vários fatores que compõem ali a situação da pessoa, a vida da pessoa. Então, eu acho que isso, quanto profissional, você pode aproveitar algumas ferramentas, mas você falar que você vai levar 100% do curso em prática no seu dia a dia, isso não rola, porque em algum momento você vai perceber que vai existir esse choque de realidade, né? Que vai haver essa questão. E com relação à lei da atração, eu acho que eu conheci através, igual todo mundo, pela mesma via que todo mundo, que foi quando lançou o Segredo. Você lembra do Segredo, Mel? Sim, com certeza, foi o boom, assim, né? Eu lembro que todo mundo falava e tudo mais.
E, Bia, quando eu iniciei, assim, que eu decidi ir para as áreas holísticas, o que mais me chamava a atenção eram os coaches mesmos, as técnicas, porque tem técnica muito legal, eu também aplico várias técnicas, né, mas eu acho que o diferencial é que essas técnicas, elas são voltadas para os meus pacientes. Eu acho que quando a gente pega uma fórmula que é para todo mundo, é um pouco mais complicado, porque como que você vai desenvolver, né, isso com aquela pessoa só? Mas eu sou, assim, eu achei muito legal quando lançou o Segredo, porque as pessoas começaram a ter conhecimento e se responsabilizar um pouco mais, né, sobre essa questão do o que eu penso, eu atraio, qual que é a minha responsabilidade sobre as coisas que acontecem na minha vida. Eu acho que isso desencadeou uma coisa muito positiva nas pessoas. Eu lembro que depois saiu o filme, eu assisti o filme, e aquilo entra mesmo na cabeça da gente. E a gente é carente, né, de entender um pouco das nossas responsabilidades, porque a gente vem de uma cultura que fica sempre, né, é o mundo que não faz pela gente, eu sou azarada. E eu falo com propriedade que eu era uma pessoa que eu era muito negativa no sentido de falar, tudo dá errado para mim, nunca dá certo. E lógico, dava tudo errado. E foi assim, o start eu entender que esse pensamento estava gerando todas essas coisas também na minha cabeça. Tipo assim, qual que é a minha responsabilidade sobre as coisas que estão dando errado? Eu gosto muito dos coaches nesse sentido de motivação. Eu acho que eu também sou uma pessoa que precisa de motivação. Tem essa linha, né, dentro deles, que tem essa coisa tipo, de motivar e tudo mais. Mas eu não sei se você chegou a ver uma reportagem, eu não vou lembrar direito agora, foi aqui no Brasil, se eu não me engano, de um coach que montou um grupo de pessoas para escalar uma montanha. Eu não sei se você chegou a ver isso. E Vi. daí deu vários babados, várias coisas erradas, né? Passou no Fantástico essa reportagem, né? Então, e ele continuava lá incentivando, e depois ele colocou a vida das pessoas em risco, né? E continuou falando que não, que aquilo ali estava acontecendo porque era um teste e tal. E daí eu queria saber, tipo assim, se para você não é uma linha também muito tênue essa coisa da motivação e passar do limite, assim, de eu vou usar tudo que dá errado ao meu favor e convencer as pessoas que é mais do que autorresponsabilidade, é só força de vontade. Então, o que precisa ver, de fato, em qualquer profissão, é a ética profissional, né? O que precisa ser levado em conta é a ética profissional. Principalmente no sentido de que essas profissões, elas mexem diretamente, elas afetam diretamente a vida das pessoas. E mexem não só com a questão da autoestima e do desenvolvimento da pessoa, mas mexe com o emocional da pessoa, né? Então, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores antes de você aplicar uma técnica ou antes de você, né, de repente, sugerir uma aventura da qual você não é capacitado. Essa reportagem, ela foi a fundo para pesquisar sobre esse rapaz, né? Ele tinha uma outra profissão, vou me recordar, não lembro se era marketing, se era administração, mas tipo, era uma outra coisa que não estava ligado necessariamente à área da saúde. Ele tinha feito esse curso, ele não tinha nenhuma capacitação para levar as pessoas para fazer uma trilha, né, por um lugar que, tipo, é perigoso, né, ele colocou a vida dele em risco, ele colocou a vida das pessoas em risco e tudo mais. E então, assim, a gente precisa avaliar a que preço tudo isso cabe, né? Então, assim, por que a gente tem que estar atento às questões dos discursos que são pregados? A lei da atração, ela não funciona? Bom, no meu ponto de vista e por experiência própria, ela funciona, né? E eu falo que ela funciona porque teve um ano que eu fiz um grande cartaz colocando todas as coisas que eu queria realizar naquele ano, né? O que dentro da lei da atração é conhecida como o painel dos desejos. E uma das coisas era que eu queria fazer meu aniversário, porque fazia muitos anos que eu não fazia meu aniversário em salão, né? E aí eu falei, esse ano eu quero fazer, esse ano eu quero, né, que seja um aniversário legal e tal, não sei o quê. Quando eu fui pesquisar fotos, imagens, né, para trabalhar na minha mente as fotos e as imagens de como eu idealizava o meu aniversário, nenhuma foto de festa de aniversário era parecido com aquilo que eu queria.
Porque naquele ano eu queria colocar um DJ, eu queria colocar iluminação, eu contratei um pessoal para ficar servindo bebida durante a festa. Então, era você chegava, você escolhia o drink que você queria, ele montava o drink, entregava o drink e tal. Fiz uma mesa, a minha festa foi com tema de unicórnio. Então, eu fiz uma mesa, mandei fazer um bolo de unicórnio e tal. Uma festa que há muito tempo não tinha mesmo, né? E aí eu falei assim, tá, mas pro que eu quero, pro que eu imagino, eu preciso de uma foto de balada. E aí foi no momento em que eu precisei de ter lá balada, peguei uma foto, né, da balada, colei lá no cartaz e coloquei os dizeres de afirmação, né? Que só para pessoas legais, que seja fluídico, que seja divertido para todo mundo, o universo conspira ao meu favor, e bilili, bilili. E aí um dos convidados estava tirando foto minha e uma foto que ele tirou estava em exatas as cores ali, no mesmo estilo que estava a foto da balada que eu tinha escolhido para representar o meu aniversário, né? Então, assim, eu acredito que dá certo, né? Eu acredito que é funcional. Se eu faço todos os anos, não faço. Até porque também as metas vão mudando no decorrer do ano, muitas coisas vão acontecendo diferente. Mas, assim, eu acredito que para coisas pontuais que você queira e não tem como modificar, que nem meu aniversário, eu de fato queria fazer, ele não ia se modificar, então eu pude trabalhar o ano todo aquela intenção. Super deu certo, eu tenho prova, vai aparecer para vocês no vídeo, ou já apareceu ali, ó, a festa, tal, que eu tinha colocado no cartaz, um do trecho, né, ali do cartaz, a foto do aniversário ali do outro lado. Então, tipo assim, é possível que aconteça, mas tem que ser uma coisa que não vá se modificar no decorrer para que você possa realizar. Uma outra coisa importante de se falar disso é que não era uma coisa que dependia de outros, era uma coisa que dependia somente de mim. Né? Então, tipo assim, para que a festa acontecesse exatamente da maneira que eu quis, e aí as coisas foram fluindo de fato para dar certo, precisou também do meu esforço. Então, precisou do meu trabalho, eu precisei pagar DJ, eu precisei pagar o cara para fazer os drinks, precisei comprar os salgados, pagar pessoas para servir, eu precisei, entendeu? Então, tipo assim, não foi uma coisa que caiu do céu pronta. Foi uma coisa projetada, uma coisa que eu trabalhei e aí fluiu para que as coisas dessem certo, né? Fluiu para ser a DJ que eu queria, fluiu para os drinks serem muito legais, fluiu para o bolo ser da maneira que eu tinha planejado, mas tudo isso teve esforço meu. E aí, Mel, o que você acha dessa história toda? É sobre isso, né? Eu achei incrível, porque eu também já fiz vários intuitos com lei da atração que deram certo. Eu normalmente faço para coisas mais próximas ou pequenas, assim, mas uma parte muito importante, né, que se ensinam é que a gente tem que aprender a soltar. E eu lembro que quando você me contou sobre o seu aniversário, você falou que a hora que você viu a foto que você percebeu e tudo mais. Ou seja, você estava numa movimentação o tempo todo, você não estava só focada que magicamente aquilo ia acontecer, né? Então, assim, a gente tem muito essa coisa de condicionamento da nossa mente, e tudo isso ajuda, assim, a gente a não perder o foco, a ir atrás das coisas, mas foi o que você falou, você foi parte dessa manifestação. Eu acho muito que a lei da atração era muito uma lei de ressoar, né? Então, assim, não, as pessoas acham que é só você pensar que vai acontecer, mas não é só pensar, você tem que trabalhar com tudo, né, para você estar ressoando com aquilo que você quer. Aí a gente volta para a questão da mansão. Ah, eu quero uma mansão, todo mundo pode ter uma mansão. Mas quem eu sou ressoa com isso? O meu comportamento, o meu estilo de vida, as minhas crenças limitantes, a minha história familiar. Então, é todo um trabalho que você faz. Ah, eu quero uma mansão, mas quais são as minhas referências? Eu assisto coisas sobre isso, eu vejo mercado imobiliário, eu tenho noção da realidade de que isso vai acontecer. Então, assim, pode fluir para você, mas você ressoa com aquela realidade, porque se aquela realidade for muito distante, até vibracionalmente, né? Porque você vai se igualar ali com a vibração do que você quer.
É muito difícil, então é um trabalho a ser feito, não é mágica, e daí a gente retoma sobre esses cuidados, né, das fórmulas prontas de que, faz isso, faz aquilo, para todo mundo vai servir. Não, a gente tem que ter um autoconhecimento, a gente tem que ter um autocuidado, um olhar para falar assim, eu quero tal coisa, como eu faço para ressoar com aquilo que eu quero, que o universo conspire. Que quando a gente começa a prestar atenção e quer realmente alguma coisa, o mundo vai mostrando mesmo, né? É uma questão de hiperfoco. Eu lembro que quando comecei a trabalhar na creche, eu sentia que um mês depois aparecia muita coisa sobre criança, notícias sobre criança, roupa de criança em todo lugar. Já estava lá, né? Mas eu ressoei com tudo aquilo. Tem muitas técnicas, então assim, você vai passando às vezes, né? Faz isso, faz aquilo para você não perder o foco. Mas uma coisa que eu gostaria de passar em relação aos coaches e a tudo isso para as pessoas que têm interesse é ir devagar. Eu acho assim, você precisa aprender a ter pequenas conquistas para ter grandes conquistas, né? Então, se a pessoa falar que você vai ficar milionária entre um cafezinho e outro, tudo bem, mas tenta manifestar pelo menos R$ 10 naquela semana, né? Tenta pagar uma dívida em dia, porque quando a gente consegue uma vitória, a nossa mente vai falando, nossa, consegui isso, né? Tipo, quero ler um livro por ano, comece por uma página, 2 páginas por dia, quando o seu cérebro perceber que você consegue 2, você vai conseguir 4, e quando você vê, você já leu e completou ali a missão. Agora, vou sentar, vou ler um livro inteiro todo de uma vez, pode ser que funcione, mas talvez você não consiga absorver realmente aquilo que você deseja, né? Esse autoconhecimento todo. Eu converso muito com um amigo meu que ele é super anti-coach, ele faz várias piadas e tal. Aí eu falo assim, calma, tem todo um propósito, como tudo que tem, né, nas coisas. Nem todo mundo usa do jeito certo, mas é legal você motivar as pessoas. É uma profissão, sim, que tem muita gente legal, mas também tem muita gente que desandou completamente. Então, a que a gente tome muito cuidado, né, Bia? Quando a gente for escolher os profissionais que a gente quer, os objetivos que a gente está procurando, se aquilo vai se encaixar realmente com aquilo que a gente está procurando. Às vezes, o que você quer ou precisa não é aquele profissional que vai atender você, aquela fórmula não funciona para você. E você, profissional que também está oferecendo aquele serviço, tomar muito cuidado, né, para ver se aquilo ali vai se encaixar com a pessoa que você está atendendo. Porque a gente precisa tomar muito cuidado com relação às falsas promessas, né? E eu digo que são falsas promessas porque quando você diz para a pessoa que através daquela técnica ela vai conseguir, você está afirmando. Ou você vai conseguir é uma afirmação. E tudo que vai depender do outro, do esforço do outro, não é certeza. Então, assim, a gente só pode se responsabilizar pela nossa capacidade, por aquilo que a gente está disposto a fazer e tudo mais. Então, você, quanto profissional, você afirma, você, por mais que você fale assim, não, mas aquele paciente ele tem potencial, aquela pessoa ela tem potencial para alcançar, existem várias coisas dentro dela que podem impedir que aquilo aconteça. E ela vai virar e vai te cobrar. Ela vai falar: olha, eu confiei no seu trabalho, eu confiei no que você falou, eu paguei o valor que você pediu e não aconteceu. E aí? E aí é onde vem a parte jurídica em cima disso, de falar que é charlatanismo, que você prometeu algo que não iria cumprir, que não conseguiu se cumprir. Então, precisa tomar muito cuidado e filtrar. Eu falo que assim, todo lugar que a gente vai, a gente precisa estar com os nossos ouvidos muito atentos, para que a gente possa, de fato, filtrar tudo isso, né? Então, por exemplo, se você quer ter a sua mansão, se depois do que a Mel colocou, você chegou na conclusão de que você quer ter a sua mansão, está certo, é um desejo seu, maravilha. O que é preciso para você alcançar aquele estilo de vida? Porque, de repente, na profissão que você está, você não vai conseguir. Qual é o teto daquela profissão? De repente o teto é R$ 5.000 no máximo de salário que você vai conseguir ganhar. 5.000, acho que não paga nem um jardineiro para cortar a grama ali, entendeu? Então, tipo assim, esse tipo de situação, você precisa pesar também. Porque você está co-criando uma realidade, uma realidade.
Então, você está ali mexendo com uma coisa que você vai adquirir consequências depois. Então, você precisa pensar em tudo isso, né? Eu até estava conversando com uma paciente ontem e ela estava falando que ela passou por uma experiência de tomar ayahuasca e aí ela teve, né, uma miração, uma mensagem lá em que o consumismo, o capitalismo era uma coisa que tipo, meio que prendia a gente ali na Matrix, né? Não necessariamente com essas palavras, né? Mas seria mais ou menos essa ideia. Daí eu falei assim para ela: uma coisa é essa ideia surgir através de uma pessoa que, por exemplo, teve o privilégio, a possibilidade, a vida inteira de rasgar dinheiro, entendeu? Ela pôde, sei lá, fazer tudo que ela queria fazer, vivenciar tudo que ela queria fazer, né, e tudo mais, e de repente ela toma essa consciência de que ela precisa equilibrar a questão financeira, né, de entender o que é o lazer, o que é o prazer, o que é o trabalho e tal, que você vai construir. Eu falei, agora, meu amor, nós, né, pobres, a gente se mata às vezes, uma vez no mês, você pagar um Uber um pouquinho mais caro, por exemplo, e já se sente culpada, falando, pô, mas eu poderia ter gasto esse dinheiro com outra coisa e tal. Eu falei, amor, a pessoa que é rica, primeiro que ela nem pega Uber, vamos partir desse princípio. Quando ela precisa pegar, ela pega o Black. E ela pega para ir até a esquina, entendeu? No mais, ela vai ali na concessionária, ela compra o carro zero e vai embora, entendeu? Falei, então esses pequenos luxos que a gente tem são gratificações por toda a escassez que a gente vive e tudo mais. Eu falei, e é gostoso você poder trabalhar e você falar assim, olha, fui lá, trabalhei, paguei um Uber, fui lá, trabalhei, comprei um fone que eu queria, fui lá, trabalhei, comprei o celular que eu queria, né? Então, você não está ostentando, porque o ostentar, meu amor, é você chegar num acesso, num nível de dinheiro, que você rasga o dinheiro e tudo bem, não vai te fazer falta, o que não é o nosso caso, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com todas essas vertentes que exageram demais, assim, né? Que, tipo, colocam as pessoas sempre nos limites das coisas, ou no limite da escassez, ou no limite do exagero. Quando no limite do exagero, eu já vou contar já uma história muito engraçada de uma amiga minha, que até hoje eu dou risada. Mas, e aí, Mel, o que você acha disso tudo? Tem dois pontos muito interessantes nessa história, que me lembrou algumas coisas. Eu acho que quem é dos anos 90 para trás deve lembrar do comercial da Batom, que era um menininho que ele aparecia na TV e ficava assim, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não... E era super normal, né, esse tipo de comercial naquela época. Tinha um de uma tesoura lá, do Mickey, e o menino falava assim, olha o que eu tenho, você não tem, não sei o que lá. Então, assim, a nossa geração também veio com uma carga muito forte dessa cultura de tipo assim, ah, eu tenho, você não tem, eu preciso ter e tudo mais. E nem sabe necessariamente por que quer aquilo, mas assim, como assim, eu preciso ter, né? E os coaches trabalham muito, muitos coaches trabalham muito pegando esse viés, né? Que assim é muito do nosso ego, é muito também, né, de uma manipulação ali, porque eles estudam, tá, gente? Pelo menos deveriam, a maioria. De como trabalhar para sua cabeça para te convencer ali e tudo mais. Por isso que o autoconhecimento é essencial. O problema não é você querer o que você quer, o problema é você não saber nem por que você quer aquilo e deixar que as pessoas manipulem você, que você dê dinheiro, que você dê tempo de vida para aquilo. E a questão que você falou da ayahuasca, uma vez eu fiz um trabalho espiritual com uma amiga também, e a gente estava trabalhando algumas questões de lei da atração e tudo mais, e ela veio me questionar falando que eu, né, no papel ali de espiritualista, como ela me via, ela achava muito estranho eu dizer que as pessoas precisavam ter coisas e que eu queria tal coisa, que eu ia conquistar isso e aquilo, né? E daí eu tentei conversar para ela e explicar que isso é uma armadilha. E a gente tem que tomar muito cuidado. É uma armadilha convencer você de que você não é capaz, que se você tiver
alguma coisa vai faltar para outra e tudo mais. E a natureza, ela não é assim. Se a gente observar a natureza em si, você vai perceber que ela está sempre em equilíbrio, sempre tem espaço ali para todo mundo, porque cada pessoa tem as suas necessidades diferentes, as suas vontades diferentes. E daí eu falei assim para ela: o problema é que você acha que todo mundo quer uma Ferrari. E daí não vai ter Ferrari suficiente para todo mundo, mas tem gente que quer um Fusca, tem gente que quer um Gol, tem gente que quer um Ford. Então, assim, as pessoas têm que ter o direito de querer algo e entender que sim, pode ser manifestado aquilo, e que isso não significa que você está contribuindo para um capitalismo desacerbado e não sei o que. E não sei o que lá, blá, blá, blá. E para nós pretos ainda mais, porque essa cultura de que a gente não merece, de que a gente não precisa e tudo mais, é uma armadilha maior ainda para que a gente não tenha as regalias que se tem, que a gente continue nesse papel de servidão deles, né? Tipo, eu não preciso, eu vou só servir, isso é errado, eu sou nova era e tudo mais. Então, não, a gente merece ter, assim, uma vida com os prazeres que a gente quer ter, entender por que a gente quer aquilo, ver os caminhos, e eu acho que é esse papel que deveria ser feito, né? Tipo assim, como que eu posso te ajudar a ver os caminhos, a abrir as portas, a escalar é, essa montanha, se você quer chegar no pico, conversar sobre isso, tá todo esse apoio. Mas esses dois extremos que você falou é perfeito. É a birra do eu tenho e você não tem, eu quero ter, não sei porquê, e eu vou usar dos recursos que me oferecem para conquistar aquilo. E o outro extremo do tipo assim, eu não preciso, a gente não precisa ter nada, isso é coisa de apegado e tudo mais. Então, é esse paralelo entre uma ponte e outra que a gente se perde aí muito, com muitos profissionais trabalhando todo e tudo isso de maneiras corretas, de maneiras erradas e tudo mais. Mas estou curiosa agora para saber do caso dos extremos, porque a hora que você falou já veio na minha cabeça. Falei, meu Deus. Tá, eu vou contar essa história, porque até hoje eu dou risada dessa história. Até hoje. A primeira vez que ela contou, eu fiquei até sem ar de tanto rir. Até porque assim, ela contando também é muito engraçado, tá? Então não sei se eu vou conseguir transmitir toda a graça dela contando. Mas, uma vez que a gente estava falando sobre os famosos espiritualistas aí que estão, né, de fácil acesso aí na internet, ela falou que conheceu um, que eu não vou citar o nome dele, e aí ele tava. Ela gostou ali do primeiro vídeo que ele estava falando, né? As coisas que ele estava falando para ela estava sendo bem coerente, e ela começou a consumir bastante o conteúdo dele, né? Começou a assistir um vídeo atrás do outro, lá, 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 lá. E aí, num determinado momento, ele falou assim: porque a gente tem que viver fora da Matrix, né? Porque a Matrix prende a gente, e bilili, bololó, e se você quer ter prosperidade na sua vida, você precisa sair da Matrix para o negócio ser fluídico, bilili, lá. Aí ela estava trabalhando e ela saiu daquele trabalho. Ela pediu, não sei se ela pediu as contas, ela foi mandada embora. Eu sei que ela pegou ali no total, com o tempo de trabalho que ela tinha, tudo, acho que uns 5 mil, mais ou menos na época, que 5 mil era dinheiro, né? Então, tipo, ela pegou uns 5 mil reais ali de rescisão e, seguindo os conselhos dele, ela saiu torrando o dinheiro, entendeu? Torrando, torrando. Porque, segundo os conselhos desse mestre espiritualista, tudo que ela gastasse viria em dobro para ela. Então ela falou: pô, vou gastar 5 mil, vou receber 10 mil. E aí ela É o meu momento, eu vou torrar tudo. E aí ela foi, e aí ela começou a gastar, e tipo assim, ela pegou dinheiro, e aí gastou na festa, gastou no bar, comprou roupa, resumo da ópera, uma semana ela gastou os 5 mil reais da rescisão dela. E o universo trouxe em dobro? Trouxe nada, meu amor, deixou ela na pindaíba. Quando ela contou, eu dei tanta risada, eu falei assim, olha, ele queria que você saísse da Matrix e realmente você quase saiu da Matrix, porque você não tinha nem dinheiro para se manter na Matrix. Não tinha nem dinheiro para sobreviver na Matrix. Então, realmente, você quase saiu dela. Expulsa, mas você quase saiu da Matrix, de fato. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses discursos, né? Não, e se for perguntar pra ele, ele ainda vai falar que não, que ele tá certo, que ela fez alguma coisa errada, que tá nas entrelinhas, que o universo tem o tempo certo, não sei o que lá. Então, assim,
muito cuidado mesmo, assim, muito atento às afirmações, igual você falou, tipo, vai ser assim, vai acontecer em tanto tempo, entre esse cafezinho e outro, a sua conta vai ter 30 zeros, vai aumentar 30 zeros, entrega isso Cuidado pra para mim. você não ser expulso da Matrix, né? Quase desencarnou a menina mesmo, né? Quase expulsou ela de verdade, de desespero. Ah, meu Deus. Mas toda vez eu olho para a cara dela e falo: você lembra que você quase saiu da Matrix mesmo, né? Tipo, real e oficial. Então, Nunca assim, mais. muito cuidado, muito cuidado. Gente, e assim, as pessoas, elas vêm com muitas fragilidades, né? Eu acho assim, se uma pessoa tá procurando ajuda, ela tem seus motivos ali, só ela sabe os processos que levaram ela a estar ali, e daí é muito complicado, né? Uma pessoa se aproveitar de uma situação assim, sem pensar na consequência, porque qual que é a garantia de acompanhamento que essa pessoa tem, né? Ou qual que é a garantia do tipo, olha, vou falar isso pra você, mas se não acontecer, você vai ter um suporte? Não, depois é isso aí, se vira, a responsabilidade acaba virando para você mesmo, a gente entra nessa questão de comparação. Ah, mas fulaninho conseguiu, você não conseguiu, a culpa é sua. Então a pessoa vai ficando cada vez mais arrasada e quando vê é isso aí mesmo, tipo, literalmente tá quase saindo da Matrix. É, é, é muito engraçado, assim, se a gente procurar hoje em dia na internet, tem muitas páginas de memes mesmo, né? De coaches, assim, que você olha e fala assim, meu Deus, não é possível que essa pessoa tá vendendo esse produto, tá falando essa coisa e tudo mais, você fica chocado, e as pessoas realmente entregam. E assim, eu queria passar esse recado, a gente não responsabiliza as pessoas, às vezes as pessoas acreditam porque elas estão na posição de procurar ajuda. Então, muitas vezes as pessoas ficam, ah, que trouxa. Ah, ela, nossa, mas quem que cai nessa? Ela foi idiota, não sei o que ela. Não, gente, nem sempre é isso. A pessoa, ela estuda muito para te convencer daquilo. Eu vou contar um relato de uma vez que eu fui, não era coach, mas era alguma coisa com fitas de DNA, assim. E eu fui lá assistir a palestra para conhecer, tinha uma senhorinha do meu lado, e ela foi lá por causa do filho dela. Então dava para ver que ela estava muito aflita, né? Então, conforme o moço ia falando, e ela falava assim: ah, mas aqui meu filho não aceita. Aí o cara falava assim: ah, mas não precisa, a gente faz sem ele saber, ele vai sentir do mesmo jeito, não sei o que lá. É só você depositar 3.000 aqui para mim, a gente marca um horário, você fica observando, você vai ver que lá na casa dele, mesmo sem ele saber, ele vai sentir alguma coisa e tal. E o desespero dela, né, em relação ao filho, ela foi lá e fechou o negócio, tudo, assim, sem pensar muito. E daí você fala, ah, essa pessoa tonta. Não, gente, essa pessoa precisa de ajuda. E nós, como profissionais, a gente também tem que se responsabilizar pelos nossos, entre aspas, colegas de trabalho que atuam nessa área. Então é muito importante que a gente também fale sobre tudo que acontece, até porque a gente se queima, né, nessas pessoas que saem sem ajuda acabam ficando desacreditadas e tudo mais. Mas a gente precisa falar, igual a gente está falando aqui, gente, toma cuidado, presta atenção, sim, nos profissionais que vocês escolhem. E não nunca culpe a pessoa que está procurando ajuda, porque ela é a pessoa vulnerável. Então, denuncie, converse se você tiver possibilidade. Eu falo porque, assim, eu me coloco muito no lugar, eu sei o quanto é difícil você precisar de ajuda e alguém tá ali. E foi o que você falou, era um líder, né, nesse caso. Então, assim, É. você tem a pessoa como referência ali, você se entrega e começa todo um processo na sua cabeça, no seu espírito, não, vou gastar tudo que Porque vai vai vir. voltar para mim. Agora, se você ainda não é inscrito no canal da TV Abrat, se inscreva, clica ali no botãozinho de se inscrever, clica ali no curtir, comenta, deixa nos comentários se você já viu essas histórias de coach, o que, que você viu dessas histórias de coaching, gente, por favor. E aí, siga-nos nas redes sociais. Meu Instagram é @biaantônio. Seu Instagram, Melzita? Meu Instagram é @mel.kimani e E estarei para estreando ele logo em breve.
Isso. Ah, maravilhosa, maravilhosa. Gente, é sobre isso. A gente quer muito conversar com vocês sobre isso, que eu sei que é um assunto muito polêmico. Então, deixa aí nos comentários que a gente vai ver tudo, 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 tudo e vai responder vocês, tá bom? Mel, muito obrigada por essa conversa, foi maravilhosa. E até o próximo programa, meu amor. Eu que agradeço a todos os telespectadores. Se você é coach, quer conversar, explicar um pouco mais do seu trabalho também, a gente está sempre aberto. Manda mensagem, às vezes a gente entrevista você aqui, você fala o seu ponto de vista, mandem relatos de pessoas que ajudaram ou prejudicaram vocês para a gente fazer essa rede para frente. Curte a TV Abrache. Muito obrigada pela audiência e até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Beijo.